como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre bebezinhos, sobre recém-nascidos, aquela coisinha fofinha que inspira tanto cuidado, tanta delicadeza, tanta fragilidade e demanda muito das mães, dos cuidadores, gera muita ansiedade. Em relação à assadura e as pomadinhas de assadura, alguns pediatras já recomendam que nem precisa usar pomada de assadura, mas a grande maioria ainda recomenda. Só que também com moderação. Tudo nessa vida é moderação. Não precisa besuntar o menino todo, desde a barriga até lá atrás, lá no bumbum. Antigamente era assim. Eu lembro de uma priminha e priminho meu, eu vendo minha tia trocando a fralda, usava a fralda de pano, né? E aí ia passar a pomadinha que tinha na época, que não são essas pomadas que tem hoje, e aí passava aquele tanto de pomada na curvatura todinha das perninhas, né? Na virilha todinha, lá em cima da vulva da menina, até atrás, mais atrás assim do bumbum, e não só na região do ânus. E no menino passava também, como eu falei, toda a virilha, passava no pênis todinho, no testículo todinho, e a mesma coisa, desde a frente do pênis até lá atrás no bumbum. Não precisa passar esse tanto de pomada, gente, não precisa. A pomada é uma camada fina de pomada. Não precisa ser um tantão de pomada. É uma camada fina de pomada, suficiente para você passar na região principalmente do ânus, no caso dos meninos, e aí nas meninas, no ânus e na parte dos grandes lábios da vulva, tá? Não precisa colocar aquele tanto de pomada. Não precisa mesmo. E como eu falei, tem pediatras que já até indicam não passar nada nas trocas de fralda, lavar com água, o algodãozinho com água, né? Por exemplo, ter lá em cima da cômoda o algodão com água, lavou, limpou com algodão e água, já colocar a fralda. Aí tem essas duas vertentes na pediatria, tá? Mas as duas formas eu acho que são ok. No caso de não usar pomada, então aí tem que ficar mais atenta ao seguinte: a criança, o bebê fez o xixi, molhou a fralda, aí já tem que trocar logo. No caso de cocô, então aí tem que trocar mais rápido ainda, para evitar o contato da urina e das fezes com a pele sensível do bebê por muito tempo, né? Aí Então, se optou por não usar pomada, tem que ter uma troca de fralda mais rápida, tem que ficar mais atenta aos momentos que o bebê faz xixi e faz cocô, para trocar logo, tá bom? Outra coisa que se usava na minha época, por exemplo, quando eu era bebê, usar talco na troca das fraldas, colocava talco assim para ficar cheiroso e para o bebê ficar sequinho, né? Hoje em dia não se usa mais, não se recomenda mais usar talco. Inclusive, eu vi recentemente nos Estados Unidos e no Canadá ações judiciais contra as empresas produtoras de talco, no caso, por exemplo, a Johnson's, porque há indícios de que havia amianto na composição do talco. E o amianto tem relação com o desenvolvimento futuro, com um risco maior de desenvolvimento de câncer de ovário e de pleura. Então, tá correndo na justiça essa questão lá nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil, ainda são comercializados talcos nas farmácias, no supermercado, mas a Johnson's lá dos Estados Unidos falou que a partir de 2023 vai descontinuar a produção de talco deles e vai continuar só com a produção o amido de milho, que é a maisena nossa, né?
Só que não é a maisena culinária, é o amido de milho para usar nos cuidados com os bebês. E colocar ali na fraldinha, colocar lá na virilha, nas trocas de fralda, tá? Então o talco não se usa mais, esquece o talco. Tô entregando a minha idade. Ah, fazer o quê, né? Não tem jeito. É isso. Quando eu vi também a minha prima, meus primos também, minha tia usava o talquinho e era cheiroso, querendo ou não, é gostosinho, mas não é mais recomendado, não tem fundamento, não tem necessidade. E agora com essa história do amianto, então aí é que não tem fundamento mesmo, né? Não tem necessidade mesmo, muito pelo contrário, tem contraindicação. O que mais que se fazia muito e ainda se faz hoje, para falar a verdade, o uso de kit berço, almofada, né, travesseiro, dentro do bercinho dos bebês. As mães ficam enlouquecidas, né? Quando engravida, vai fazer o enxoval do bebê, tem cada kit berço maravilhoso nas lojas, coisa mais linda, de ursinho, de marinheiro, de ursinho baloeiro e tanta coisa linda, e a gente fica doida querendo comprar. Não se recomenda usar kit berço. Por que não? Kit berço, travesseiro, almofadinha, babá eletrônica, né? Muitas usam babá eletrônica e põem a babá dentro do berço. Também não pode. Por quê? Pelo risco de sufocamento daquele bebê com os itens lá do kit berço. Inclusive, isso também vale até para naninha, até uma certa idade da criança. Porque o bebezinho pequenininho, se alguma coisa tampa o rostinho dele, fica em cima do rostinho dele, ele não tem ainda o controle motor ou reflexo, nada disso, de tirar. E ele pode sufocar com uma simples naninha, com um simples travesseiro que tá ali no rostinho dele. E isso é muito grave, aí isso é muito sério. Então, não se deve usar kit berço, travesseiro, cobertor. Ah, mas aqui na minha cidade faz muito frio, como é que eu faço? Então, tem que proteger esse bebê de outras formas. Então, coloca roupinha de frio, uma calça, se for o caso, coloca 2 calças, 2 blusinhas. Aí sim, põe a luvinha, põe uma meinha, põe um gorro. E aí pode pôr o cobertorzinho dobrado por baixo do lençol, porque isso aí já esquenta também, né? Querendo ou não, esquenta. O bebê que tá deitado ali naquele colchãozinho. Então, não se recomenda usar cobertor. A gente vê na internet, não é difícil de achar uns vídeos assim que dá até agonia na gente, um bebezinho que tá lá embaixo de um cobertorzinho ou uma naninha, e a gente fala, nossa, mas é só ele tirar, né? Mas eles não conseguem, eles não têm essa atitude ou essa coordenação motora para tirar, e pode levar ao sufocamento e a criança morrer, realmente morrer por causa disso. Então é muito sério e é muito grave. Então, em hipótese alguma. E no caso da babá eletrônica que eu citei, aí um bebezinho que já tá um pouquinho maior e aí engatinha, chega lá perto da babá eletrônica que tá dentro do berço, pode mexer naquele fio e pode sufocar também. Perigoso. Então não deixa a babá eletrônica dentro do berço. E tem o risco também de choque elétrico, né? Ele pode pôr na boca. A babá tá lá conectada na tomada, ele vai tomar um choque por causa da babá eletrônica. Já pensou? Então, uma coisa que a gente nunca iria imaginar que poderia acontecer, mas acontece. Então tem que ficar atento a isso. Uma coisa também que acontecia na minha época, de novo aqui entregando a minha idade, que era dar o leite para criança que não mamou no peito, ou que desmamou, e aí quando desmama já entra com o leite integral, o leite de vaca com espessante. Já ouviram falar? É o Mucilon, nosso Mucilon aqui do Brasil, né? Para o leite ficar com mais sustância, ficar com mais nutriente.
Não é recomendado fazer isso, gente. Primeira coisa, que o aleitamento materno deve ser mantido pelo menos até os 6 meses de vida, é o recomendado, né? Exclusivamente. Porque depois dos 6 meses entram as comidinhas, né? E começa a introdução alimentar. Mas o aleitamento materno, em tese, vai suprir as demandas nutricionais até os 6 meses de vida. Depois dos 6 meses, vão começar as comidinhas, as frutinhas, as papinhas salgadas, e não tem nada que dá leite, com espessante, com mucilon, com outras marcas aí, tá? Isso tudo é só bomba calórica, é só, muitas vezes, só açúcar, que pode até levar a uma obesidade, se for consumido em excesso, uma obesidade infantil lá na frente, desnecessário. E vai ficar gastando dinheiro à toa com uma coisa que não tem benefício nutricional, tá? As nutricionistas ficam enlouquecidas com esses espessantes assim. Não tem necessidade nenhuma. E nas cólicas? Aconteceu muito com os meus filhos. Os dois tiveram muita cólica. Que faz com o menino que tá com cólica? Que a criança começa a chorar enlouquecidamente, aquele choro inconsolável, geralmente no final do dia, que é a hora que a mãe já tá mais cansada, que a mãe já tá pedindo pra dormir, que ela já quer tomar um banhozinho, o menino tá lá naquela choradeira, e é um choro realmente, a gente fala, o termo é esse, inconsolável, e a criança se dobra, se revira, se retorce, você vê que é dor, é um choro de dor. Nas cólicas, o que hoje se indica, o que não indica? Vocês já devem ter ouvido falar também de recomendação de vó, de mãe. Dá uma colherzinha de café para esse menino que nunca mais vai ter cólica. Dá uma moelinha de galinha que nunca mais vai ter cólica, que vai sarar da cólica. Vocês já ouviram falar isso também? Essas coisas assim são muito engraçadas. Não tem nada que dar café, não tem nada que fazer isso não, tá? Não façam isso. Como que eu vou lidar com a cólica então? Primeira coisa, muita paciência, entender que o bebê está em desenvolvimento, que muitas vezes faz parte do amadurecimento gastrointestinal, do trato gastrointestinal daquele bebezinho. E aí o que você pode fazer para ajudar? Massagem na barriguinha, massagem em sentido, eu sempre confundo isso aqui quando eu vou falar, em sentido anti-horário, no sentido da direita para a esquerda, acho que fica mais fácil assim, para aliviar essa barriguinha do bebê. Fazer movimento assim com as perninhas de bicicletinha, né? Devagarzinho também, para não ser muito forte para a criança. Apertar as perninhas contra a barriguinha. Tudo isso pode ajudar. Tem que dar remédio. Muito discutido isso. Tem que controlar melhor a alimentação da mãe. É a alimentação da mãe que está causando cólica. Tem pediatra que defende, tem pediatra que fala que não tem nada a ver. Isso aí é uma discussão eterna. O fato é que a criança está com cólica, então você tenta ajudar aquela criança de outras formas, que não seja através da medicação, porque nessa idade geralmente que aparece a cólica, que de 15 dias até os 45 dias, a gente não tem muita opção de medicamento. Então, a massagem, a bicicletinha com as perninhas, apertar a perninha em cima da barriguinha da criança, tudo isso pode ajudar e pode aliviar. Muito colo e muita paciência, gente. Não tem muito o que fazer, tá? Outra coisa também, eu vou falando das coisas que eu já ouvi falar, que me falaram no meu pós-parto para fazer com os meus filhos, por exemplo, e que não são recomendadas. Aconteceu do meu filho mais velho ficar com o intestino preso muitos dias. E aí
Nossa, mas esse menino não faz cocô, meu Deus do céu, coitado, vai ficar irritado, enfesado, literalmente, né? E dá óleo mineral, vou comprar óleo mineral pra dar pra ele, que é um remedinho de farmácia, né? É um óleo que, se você for ler a bula do próprio medicamento, lá fala que não se deve usar em menores de 2 anos. Então já começa errado por aí. A própria bula do remédio já fala que não se deve usar. Então já é contraindicado. Não tem que dar óleo mineral nada. Não pode. Então o que eu vou fazer com o menino que está constipado? Tá em aleitamento materno exclusivo? Tá. Então a criança que mama no peito da mãe, ela pode ficar até 10 dias sem evacuar. E é normal. E é super normal. Confia que vai sair naturalmente. Ah, mas ele não tá em aleitamento materno exclusivo, mama a fórmula. No caso das crianças que tomam fórmula, realmente o intestino fica um pouco mais, as fezes ficam um pouco mais ressecadas. Então, o que tem que fazer? Aí tem que aumentar a oferta de água para essa criança. Uma vez que introduziu a fórmula, aí já tem que dar aguinha. Então, tem que aumentar a oferta de água para essa criança. E aí, ficar mais atento em relação ao ritmo, o ritmo intestinal. Mas, se observou também que, não, essa criança, ela fica aí 2 dias sem evacuar. Mas aí, quando o intestino funciona, ela não apresenta choro, não apresenta não precisa fazer uma força excessiva, ela faz o cocô normal. É o ritmo dela. Então, às vezes, é isso também. É o ritmo daquela criança. Ela não evacua todos os dias. Então, isso também é muito particularizado. Tem que ter essa observação de como que é o perfil do bebê que você está cuidando. Tá bom? Tem que analisar isso também. Bebê não segue tabela, bebê não lê livro de pediatria, não fica seguindo o que as mães muitas vezes querem que eles sigam, para ficar ali naquele padrão certinho. Foto de livro, caso de livro. Não é assim, tá bom? Então tem que levar isso em consideração. Uma questão importante que eu quero trazer aqui também é sobre a nebulização. Bebezinho o recém-nascido, os pediatras hoje já recomendam fazer a lavagem nasal com soro fisiológico em toda troca de fralda, cada vez que toma o banho também, os sorinhos fisiológicos que vêm naqueles frasquinhos que tem conta-gotas, né, por exemplo, e aí você coloca. Tem aqueles frascos grandes que tem um biquinho maior assim, só que aquele jato é mais forte. Para um bebezinho recém-nascido, às vezes pode ser forte para ele, agressivo. Então usa o conta-gotas nas narinas. Ah, mas mesmo assim o bebê tá com o narizinho entupido. Então eu vou querer fazer uma nebulização nele. Eu quero fazer uma nebulização, o aerosol. Só com soro, só para ver se ajuda a desentupir o nariz. Tá, e como é que tá guardado esse soro? Como que é esse soro, geralmente? O soro tá lá na geladeira, é ou não é? O soro tá lá na geladeira, aí você vai lá, pega o soro, põe lá no copinho de fazer o aerosol e põe pra a nebulização do bebê. Vai piorar. O broncoespasmo vai dar tosse e não vai desentupir. Ou seja, não serviu de nada. Então tá bom, quer fazer a nebulização só com sorinho? Então já deixa o soro fora da geladeira. O soro para fazer a nebulização não deve ser aquele soro que tá lá na geladeira 1 mês, 2 meses, 6 meses lá que a mãe e o pai até esqueceu que tá lá dentro. Não, tem que ser em temperatura ambiente. E se for um lugar que tem um clima frio, arrisco dizer que tem até que aquecer um pouquinho. Com muito cuidado também, porque senão se você colocar um soro aquecido demais no nebulizador, imagina, vai queimar as vias aéreas da criança, certo? Mas é um soro em temperatura ambiente e nunca usar o soro da geladeira. O soro que a gente usou ele
E, nossa, sobrou um tantão aqui do frasco, eu não vou jogar fora, vou guardar na geladeira para usar depois. Tudo bem, você pode guardar na geladeira por até 15 dias. Passou disso, tem que descartar. Agora, o soro que tá fechadinho, não tá mexido, ele pode ficar na geladeira até a data de validade dele. Tudo bem, mas agora, uma vez que você abriu, usou uma vez, aí são 15 dias na geladeira. Passou disso, tem que descartar. Tá? Então, nebulização com soro, aquela nebulização que é indicada só com soro, só para tentar desobstruir um pouco o narizinho do bebê, então é soro em temperatura ambiente. Não pode ser o soro lá da geladeira, senão vai piorar o quadro, tá? Vai causar um broncoespasmo. Se for uma criança que tem maior suscetibilidade a ter asma, a ter bronquite, vai desencadear uma crise de tosse, uma crise de bronquite ali de uma hora para outra. Então, cuidado com isso, tá bom? Quero falar agora, já para terminar, a questão eu queria falar sobre colo. Muita gente, hoje em dia, a gente vê isso por aí, de que colo demais deixa a criança mal acostumada. Gente, esse é o maior pecado que uma pessoa pode falar para uma mãe ou para uma babá. Não, deixa ele chorar um pouquinho lá no berço, dá um resmungadinho, você já vai lá correndo para pegar. Não, gente, a gente precisa atender o chamado do nosso bebê, porque é a forma que ele tem de se comunicar. Colo não deixa mal acostumado. O bebê só chora por algum motivo importante para ele. Geralmente é porque fome, sono, porque tá com frio, porque tá com calor, porque tá com a fralda molhada, porque tá assustado, acordou e viu que a mamãe não tá ali do lado. E ele, então, a forma de comunicação dele é chorar. Nós precisamos acolher o bebê. Não se deve deixar o bebê se autoconsolar. Muitas pessoas falam isso, né? Ele tem que aprender a se consolar sozinho. A vida é assim, tem que aprender a se consolar sozinho. Não é assim, não. Isso não deve ser feito. Deixa eu ver a pergunta aqui. Independente de idade, com relação à gripe ou resfriado, o ambiente influencia? Super influencia. Por exemplo, água gelada, banho de piscina, realmente faz diferença na evolução do vírus ou da bactéria? É o seguinte, o banho, por exemplo, pegar friagem, né? As coisas que de novo aqui a questão das vós. Não toma friagem, menino, porque senão você vai gripar. Não toma sereno, não toma gelado, não toma sorvete, porque senão vai gripar, vai dar infecção de garganta. Como é que funciona isso? Não é que a friagem, o sereno, o sorvete, ou aqui, como você falou, o banho de piscina, vai levar ao resfriado, àquela infecção. Porque a infecção, a gripe ou resfriado, é causada por um vírus, por uma bactéria. A causa é essa. A causa não é a chuva, não é a água fria, não é o banho de piscina, não é o sorvete. É um vírus, é uma bactéria. Agora, por que piora? Por que esses fatores pioram a evolução dos quadros já instalados? E aí é recomendado que evite. Porque uma criança que está resfriada, que está gripada, que está com infecção de garganta, ela está com um processo inflamatório em atividade. Tá tudo ligado ali, todos os alertas do organismo dela estão ligados. Tem secreção, tem muita secreção ali nas vias aéreas superiores. Muitas vezes essa infecção, a inflamação das vias aéreas superiores deixa os brônquios, os bronquíolos, o caminho que o ar passa mais obstruído. E a entrada de ar fica mais difícil, fica mais dificultada. E aí um ambiente, um sereno, o ar-condicionado direto no rosto, o sorvete, o banho de piscina, isso vai afetar
nesses pontos, na resposta inflamatória que já está instalada, entendeu? Não é que vai causar a infecção ou a inflamação, vai exacerbar a resposta inflamatória que já está instalada. Deu para entender? Então aí o que tem nesses casos? O que tem que fazer? Aí as recomendações das vovós aqui valem. Por exemplo, tomar uma sopinha quente, tomar um chazinho quente, no caso das crianças que já podem tomar um chá, né? E que gostam de tomar chá. Agasalhar bem para proteger as vias, para proteger o pescocinho, proteger as vias aéreas. A cobertinha na hora de dormir, evitar o ar-condicionado direto na cara da criança, o ventilador, evitar o gelado, porque essas coisas, digamos assim, o gelado do sorvete, o ar-condicionado, serena, a friagem, o banho de piscina, vão piorar a resposta que já está instalada naquela criança, vão piorar a inflamação, vão piorar o broncoespasmo, vão fazer ficar mais fechadinhas aquelas vias respiratórias que já estão todas obstruídas, que já estão todas inflamadas. Então vai dar mais falta de ar na criança, entendeu? Sim, não é causa, mas sim piora o quadro já infeccioso. Isso, é isso, certo? Não é a causa. Mas acaba que... mas aí ele tomou tomou sorvete, no dia seguinte tava com o nariz escorrendo. Mas não foi o sorvete que fez o nariz ficar escorrendo. Ele provavelmente já tava com algum micro-organismo ali na espreita. E aí o sorvete, mais as condições climáticas, mais o sereno e mais tudo que ele se expôs, favoreceu o que aconteceu depois, entendeu? E para terminar o nosso assunto de hoje dos cuidados com recém-nascidos, esses mitos, atualizações, eu queria falar de algumas coisas muito legais, que aí sim eu recomendo, que hoje já é recomendado. Por exemplo, banhozinho de ofurô. Vocês já viram aquele balde que os bebês ficam super relaxados lá naquele balde com a aguinha até aqui assim no pescoço. Por quê? Porque aquilo lá remete ao ambiente intrauterino. Então acalma muito, é um banhozinho bom para o final de dia, por exemplo. Não precisa ser um banho com água e sabão, é só a aguinha quentinha, morninha. Acalma muito a criança, ajuda nas cólicas. Eu dava na Isa direto. Eu dava também muito nos meus meninos. Fazia isso como rotina, todo dia. E eles gostavam demais. Muito, muito bem aceito por eles. Outra coisa, Chantala, aquela massagem também, né? Que ajuda na cólica, ajuda no bebê que tá irritado no final do dia. Pode ser uma técnica para um ritual do sono mais tranquilo também. Aí você faz a Chantala com óleo, por exemplo, um óleo de amêndoas ou algum outro produto que facilite o movimento das mãos. Os bebês também. Tem bebê que não gosta, mas a maioria gosta. Então é uma coisa que favorece também o contato da mãe com o bebê, o vínculo, aumenta esse vínculo, o tempo que a mãe está dedicada ao bebê. Então é muito gostoso. A mãe ou a babá também, né? Tô falando mãe, mas também pode ser a babá. O que mais? O ruído branco na hora da criança dormir, no ritual do sono. Ruído branco, vocês sabem o que é. Isso, o ruído... até a Lavínia acabou de falar aqui, ruído branco. Que é pode ser barulho de chuva, pode ser barulho de ventilador, pode ser barulho do coração batendo. Ou também pode até usar uma música clássica. Eu usava muito com os meus filhos a música clássica, até pouco tempo atrás. Agora a gente já parou. Isso acalma também o bebê na hora do ritual do sono, seja o sono noturno ou as sonequinhas também, tá? Pode usar isso também no sono diurno. Barulho de liquidificador no YouTube, a gente vê
essas gravações de liquidificador, de secador, que ajuda no ritual do sono das crianças, dos bebês. Eles gostam. Fazer também charutinho, acho que voltou. Fazer charutinho com o bebê para também ajudar no ritual do sono. Por quê? O bebê ficou 9 meses na barriga da mãe, um ambiente todo apertadinho, todo aconchegadinho ali, escurinho, quentinho. De repente, ele sai aqui para esse mundão e os bracinhos soltos, as perninhas soltas, ele fica assustado. Então, o charutinho, ou também tem um termo, swaddle, para fazer em volta do bebê e colocar ele assim, com os bracinhos mais juntinhos do corpo, a perninha é mais livre, mas os bracinhos mais juntinhos do corpo, dá essa sensação de aconchego, de conforto e ajuda o bebê a dormir melhor. Prolonga o sono e ele pega no sono também de forma mais fácil. Então é mais uma técnica que hoje é muito recomendada e utilizada. O sling também nessa mesma vertente, né? De manter o bebê bem acomodado. E o sling tem a questão também do contato, pele a pele, né? Com a mãe ou com a babá, né? Tem mães que autorizam a babá a usar, recomendam que a babá use, então você pode usar o sling com o bebê. Então, por último, para fechar, eu falei um pouco da nebulização, né? Com o soro, que não deve ser o soro que estava lá na geladeira, tem que ser um soro em temperatura ambiente e tudo mais. E uma recomendação em relação ao narizinho e soro é fazer a lavagem nasal de rotina. Saiu da maternidade, já fazer isso em toda troca de fralda, toda vez que tomou o banhozinho, aí vai vestir a roupinha, faz a lavagem nasal com soro fisiológico no conta-gotas, para não ser muito agressivo para a criança, né? À medida que vai crescendo, aí pode ser aqueles frascos maiores que ejetam um volume maior de soro. Mas enquanto é bebezinho, muito pequenininho, usa o conta-gotas. É mais delicado para aqueles narizinhos pequenininhos. Tá bom? Vira rotina. A Isis faz até hoje, os meus não aceitam mais. Só quando tá gripado e olhe lá. Não, é mais difícil de fazer hoje em dia. Quando tá resfriado, que aí eles veem que o soro ajuda a empurrar o catarro e tirar o catarro, aí eles até deixam, concordam, mas de rotina não consegui mais manter. Aí vai crescendo, né? Vai ficando cheio de vontade, cheio de querer. Tudo bem, a gente compensa de outras formas, né? Dando muito líquido. O meu mais velho, ele toma muito líquido, ele bebe muito líquido. Tem que hidratar bastante. Bom, então, eu vou finalizar o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todas que estiveram aqui até agora. Quem passou um pouquinho e depois saiu. Sempre com algum assunto legal, bacana, algum assunto de relevância para as babás, para agregar para vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite e até a próxima.